Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez realizando o nosso episódio IRGcast, nosso podcast, sempre trazendo pessoas de renome no mercado, pessoas que tenham um entendimento, que sejam atuantes, influenciadoras no mercado de saúde. E hoje nós estamos tendo aqui a honra de trazer um assunto extremamente importante, que inclusive ele já levou esse assunto no nosso 6º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. Eu achei de suma importância ter mais uma vez ele falando para esse público da saúde, principalmente os executivos, os donos de hospitais, os gestores, as pessoas que atuam na área da saúde, principalmente na gestão, que é fazer o tema tributário, falar sobre a questão da legislação tributária e tudo mais que tem saído e que está para sair. Estou aqui com o doutor Alexandre Limiro. Seja muito bem-vindo. As câmeras, o microfone são seus para que você possa compartilhar todo esse conteúdo, toda essa sua história que você traz com relação à sua atuação na área como se diz, não só a tributária, né? É uma visão mais sistêmica dessa como advogado. Então, seja muito bem-vindo. A câmera está aqui. O senhor faça a sua apresentação, fale um pouco da sua história e fique muito à vontade. Muito bem feito, muito qualificado, e temos a honra de trazer notícias quentíssimas ao longo dos meus 23 anos de carreira tributária, a maior mudança disruptiva em questão tributária, vamos colocar aqui, dos últimos 50 anos. Vamos colocar aqui desde o Código Tributário Nacional, aliás, de 1966, nós não temos uma mudança tão grande, porque é uma mudança que altera todos os parâmetros de como são apurados e recolhidos os tributos. E em um momento, e você vive bem isso, o público vive bem isso, o público desse seleto podcast, um momento em que a saúde já tem por si só, a saúde no modelo brasileiro, privada, pública, já tem por si só um dos maiores desafios dos últimos tempos. O desafio de eficiência, desafio de gestão e, para completar, uma mudança de todas as estruturas tributárias. Não é fácil, né? Exatamente. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, primeira notícia quentíssima, né, que eu tenho que dar aqui. Acabei de verificar aqui o regulamento do IBS e da CBS, que são os dois tributos que estão vindo aí agora para substituir os tributos sobre o consumo, está em vias de ser publicado. O que muda isso, Renato? Muda que até agora foi se adiando algo que deveria já estar acontecendo. As instituições em geral não estiver destacando esses dois tributos nos documentos fiscais, e a princípio agora é uma alíquota módica, que somando vai dar 1%, somando os dois tributos, terá já de começar a fazer esse recolhimento de 1%. É um ano teste, mas um ano fundamental, onde o fisco está testando a estrutura que ele já tem consolidada, mas ele quer ver em termos de volume, que compara os documentos fiscais emitidos com as informações dos meios de pagamento. Então, Pix, boleto, cartão, essas informações financeiras. Fazer todo esse cruzamento. Cruzando, e esse ano é o ano de teste, onde essa alíquota que está sendo ali colocada vai ser batida com esses volumes para que o fisco coloque toda a modernidade de um instrumento financeiro brasileiro que a gente tem hoje, e a gente está dando show no mundo, com o acompanhamento fiscal. Por que isso é sério para todo mundo, mas extraordinariamente mais sério para a saúde? Porque a saúde estava ali numa zona de conforto, onde esses documentos fiscais emitidos junto a prefeituras não estavam na base da Receita Federal do Brasil. Então, o pessoal do setor de serviços, e aí inclui a saúde, não passou por uma luta que já, vamos colocar, desde 2007, com o advento da nota fiscal eletrônica, vem sendo enfrentada por comércio, por indústria, e eu falo, não é uma luta fácil. Uma luta em que os sonegadores são atingidos com anos
de autuação para trás e dificilmente conseguem recuperar. Mas, mesmo assim, aqueles que têm a filosofia, que eu coloco que é o primeiro nível de desenvolvimento do contribuinte, que é, aqui eu emito nota de tudo que eu compro e emito nota de tudo que eu presto de serviço. Esse primeiro nível, que é um nível assim, iniciante, é um nível que tem uma falsa segurança de que você está emitindo documento de tudo, mas, às vezes, o quadro fiscal que você está colocando, as alíquotas que você está destacando, as entradas que você está dando e colocando no seu estoque não estão organizadas e concatenadas. E isso, perante um cenário fiscal onde o fisco vai cruzar essa informação do seu serviço com a sua contabilidade, pode revelar deslizes contábeis, erros fiscais e gerar uma séria dor de cabeça. Então, tem que estar muito atento o gestor da área de saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. O nível de complexidade no sistema, na gestão da saúde, é muito, né? Você está à frente de uma unidade de saúde, vamos trazer aqui, que é mais complexo de todo, que é um hospital, é muito complicado, onde você tem que atuação de custo, você tem atuação dos processos, né? Vamos dizer assim, técnicos, que é onde tem a operação que faz acontecer, o que está mais próximo junto do paciente, e por trás disso tudo tem toda uma estrutura que vai de estoque, vai de processo, enfim. O nível de complexidade é muito grande. Hoje está trazendo esse tema, né? Não é um tema novo, é um tema que a gente vem acompanhando e que já tem sido debatido, e vai gerar um impacto, como foi citado, muito grande junto ao empresariado. Agora, uma pergunta, pela sua experiência, pelo que tem acompanhado, as unidades de saúde, os empresários, vamos falar aqui de Goiás, tá? O que está acontecendo no mundo lá fora, vamos deixar um pouquinho lá fora, porque onde que a gente pode estar atuando é quem está próximo da gente. Como é que está isso? Estão cientes? Está tendo um movimento? Como é que está essa situação dessa questão da legislação tributária, esse código tributário que está sendo tratado, isso que trouxe agora, essa experiência nova, essa situação nova, dessa publicação que vai ser? Como é que está isso? Olha, Renato, é alarmante. Eu digo que as instituições que a gente tem trabalhado, nós temos feito esse trabalho de simulação desse cenário que em 2026 ele é um cenário teste, mas em 2027 já começa a rodar com aumento de alíquotas. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós estamos falando aqui de tributos sobre consumo, de um ISS com uma alíquota aí de 3,5% a 5%, dependendo aí do interior, mais um PIS e COFINS 3,65%. Nós vamos ter agora uma CBS no lugar do PIS e COFINS, o ISS continua. O que é CBS? Para levar. Lá, bem é lembrado. Bom a gente CBS, pegar alguns detalhes aqui, isso, porque tem um público diverso. É a contribuição sobre bens e serviços, ela entra no lugar do PIS e da COFINS, ela é sobre a receita bruta, sobre o faturamento PIS e COFINS, né? E aí entra a CBS, e com uma base muito maior, não é a base só de serviços, é todo e qualquer tipo de receita, e a alíquota dela é 12%. Os serviços de saúde, eles terão uma redução de 60%, a gente está falando de 4,8%. Vou traduzir em miúdos, uma conta simples. Estamos trocando 3,65 PIS e COFINS por 4,8 na melhor das hipóteses. Só que é um 4,8 diferente. Não é aquele tributo que o empresário, na gestão, ele vai passar para o contador vai montar uma escrituração fiscal, ele vai avaliar e depois disso vai fazer um pagamento. Não, ele é um sistema de apuração que sai da mão do contribuinte e vai para a Receita Federal, onde o contribuinte vai abrir um painel e vai verificar aqui que tudo que ele teve de prestação de serviço, receitas financeiras, receitas de aluguéis, né? Porque a gente tem muitas instituições Sim. que têm ali um complexo de atuação que não é necessariamente só a prestação de serviço de saúde. Tudo aquilo ali no mesmo balaio, gerando débitos e sendo enviado recurso para a Receita no mesmo momento em que o PIX é feito, no mesmo momento em que o cartão vai é passado. Vai ser feita uma retação? Como é que é isso? Exatamente. O fisco, né,
junto com essa reforma tributária, que eu vou colocar aqui, não é uma reforma tributária de partido, é um projeto de governo, vem de outros governos, não necessariamente desse. Mas com a evolução dos meios de pagamento, ele tem conciliado e criado obrigações para que os meios de pagamento informem automaticamente para os órgãos de controle o valor das operações. E qual é a obrigação que está trazendo aqui nessa lei? Para os próprios meios de pagamento, quando for passar, se não tiver a informação exata de qual é a alíquota da operação, ou até mais, onde a Receita quer chegar, não só os seus débitos tributários, mas créditos, porque agora o serviço vai entrar nessa parada louca aí de o que eu compro, o que eu gasto, o que eu alugo, tem tributo. Esse tributo vai me dar crédito. Esse crédito eu vou abater dos meus débitos, das prestações de serviço que eu estou fazendo, das receitas que eu estou recebendo. Isso vai estar tudo na mão da Receita. E a Receita, então, vai falar o quê? O que entrou de dinheiro aqui nesse hospital? Tem uma informação exata dos créditos que tem para bater? Não, se não tem, tem uma informação exata da alíquota que vai ser aplicada? Está sendo colocado direitinho ali a alíquota do serviço da saúde? Não colocou, deu bobeira. Não interessa, então eu vou pegar ali a alíquota mais alta, que já em 27 vai ser... A estimativa é 12%, que a gente escuta aí, não foi divulgado oficialmente, mas 12%. Eu já vou segregar 12% desse valor. Ou seja, entrou R$1.000, não vai entrar R$1.000. Passou R$1.000 no cartão, mas vai cair ali R$1.000 menos 12%, menos R$120. Vai cair R$880, se eu não estou errando a conta aqui. Isso, Renato, é disruptivo, porque... O hospital já está numa situação complicada. Esse recurso entrava para ele fazia a gestão, mandava para o contador, tinha até 50 dias para poder desembolsar. Não, mas deixa assim, de lhe interrompendo aqui, mas que é interessante a gente trazer essas questões. Como eu comentei, o nível de complexidade na gestão financeira, a gestão de custos, enfim, tudo que acontece dentro do hospital é complexo. Porque o hospital não é só pegou, atendeu o paciente, emitiu a nota fiscal e acabou. Não. Ali tem são vários processos que acontecem. É o envolvimento do médico, o médico assistente, o do médico anestesiologista, enfim, tem várias situações que geram faturamento, gera pagamento. Tem todo o processo de faturamento que é fechado, feito fechamento, é enviado à operadora, que trabalha em cima de um contrato, que muitas vezes o que vai enviado não é o ideal, aí volta, aí daqui a pouco você manda novamente, aí volta glosado, você dependendo do tipo de relacionamento que você tenha com essa operadora, você já emitiu uma nota fiscal, já gerou um tributo. Como é que isso está sendo visto por quem criou a legislação, as pessoas que estão à frente de todo esse processo, que vão estar analisando, que vão estar autuando? Como é que está isso e de que forma que nós podemos, de repente, tranquilizar um pouco ou alertar que se movimente, porque a coisa está chegando. Como é que isso deve ser tratado? Isso foi dimensionado na legislação e foi dado 1 ano de teste. É o ano que nós estamos, mas nós já estamos chegando aqui em meados do ano e até agora as pessoas não têm movimentado. Eu estive passando em um laboratório, fazendo o acompanhamento do processo para fazer um planejamento tributário. Me chamou a atenção quando, de repente, entre uma sala... Laboratório de análise clínica? Análise clínica, exatamente. Que é complicadíssimo, é complexo. Entre uma sala e outra tinha uma pequena com uma mesa igual essa aqui. E aí eu falei, e aqui, o que nós temos? Ela falou, não, aqui recebe as faturas, os pedidos dos planos e encaminha para o faturamento. Renato, sem brincadeira. E eu tenho assim, pena em dizer que eu acho que é a maioria do retrato. Várias folhas de papéis dobradas em 3 partes e empilhadas sequencialmente. Um controle totalmente manual. Por quê? Porque muito dependente da receita de planos de saúde, cada plano tem o seu papel, o seu método, não estão conectados, mas isso não vai interferir em nada no peso da mão do fisco. Por quê? Porque o fisco já está ali onde interessa para ele, que é onde sai o recurso.
A obrigação é sua, contribuinte, de emitir essa nota fiscal correta e identificar a operação. Você não identificou, o meio de pagamento vai fazer o quê? Segregar o valor pela alíquota maior. E se não tiver um documento fiscal vinculado a essa operação, pior ainda, porque a gente tem multas, olha que interessante, multas que chegam a 100% do valor do tributo que deveria ser destacado no momento da emissão da nota fiscal. Então, hoje deixa de haver um cenário que o fiscal da instituição de saúde, ele vai pegar tudo que aconteceu no mês, vai empilhar bonitinho, fazer uma conta e apresentar a tributação para o fisco, em até 5 anos, verificar se o que ele declarou realmente bate com o que ele movimentou. Não, vai ser o contrário. O fisco já vai buscar no movimento, já vai segregar. E aí, azar daquele contribuinte que não se adaptou, que não se preparou para que o documento fiscal dele tenha um enquadramento na menor carga tributária possível que é admitida por lei. Mas não é só uma questão de recolhimento, sabe, Renato? A coisa vai mais além ainda. Como a gente tem essa mudança de paradigma de créditos, débitos, onde dentro da cadeia da prestação do serviço de saúde, a gente tem que ter uma visão aqui do que são os fornecedores, de quem é o seu consumidor, né? O que você atende, que tipo de público, onde cada um quer cobrar a emissão de documento fiscal e recolhimento. Olha que interessante, porque para tomar crédito, quem te deu o documento fiscal tem que ter recolhido o tributo. Se não recolher o tributo, você vai dar saída, não tem o crédito, vai pagar de novo e você já teve o azar de, às vezes, passar o dinheiro para o seu fornecedor. Então, tem todas essas amarras. Então, nessa amarração da cadeia toda, é indispensável verificar o fluxo tributário que o seu negócio está enquadrado. Por quê? Porque eu te falo com absoluta certeza, o fluxo hoje existente não é o fluxo mais econômico. Por quê? Porque a gente está saindo de tributos que na área de serviços são o que a gente chama de cumulativos. Não está muito preocupado com o que se comprou, com o que se vendeu. E isso, né, permite que outras urgências sejam o foco do gestor, né? O gestor está ali olhando o atendimento, está olhando a qualidade, as normas de saúde, da vigilância, mas completamente abandonada ali está o quê? O controle do estoque dos produtos MatMed que são aplicados no atendimento. Um estoque que por si só, a partir de agora, passa a ser muito mais acompanhado pelo fisco, porque vai sair aquela fiscalização de município, que é uma fiscalização, vamos colocar assim, muito incipiente, não tem efetivo. Agora quem vai começar a fiscalizar instituição hospitalar é Estado. O Estado de Goiás é um dos estados mais avançados no Brasil em termos de levantamento específico, de acordo com o estoque que você tem, para verificar se está tendo omissão ali de receita, caixa 2, não está sendo declarado tudo. Muito simples. Isso já é feito hoje. Demais. Agora, como é que é hoje? Hoje o Estado ele fiscaliza mercadorias, então ele está fiscalizando hoje o fornecedor, por exemplo, da lente de contato, o fornecedor da prótese. Agora não, ele vai entrar dentro do hospital e falar, espera aí, se você fez tantas cirurgias de catarata, naturalmente, aquele estoque que você tinha de lente de contato tinha que ser de 100 lentes. Você fez 50 cirurgias de catarata, os 2 olhos, tinha que ter 100 lentes. Como é que você fez isso sem comprar essas 100 lentes? Opa, você comprou com recurso não contabilizado. Então, aí o fisco já começa a ter uma série de ferramentas para, além de a Receita ter tirado, né, a Receita Federal, a Receita Estadual e o Municipal também, tudo junto agora, ter tirado o recurso lá no começo, para pegar situações que, às vezes, porventura, você não transitou ali nas contas oficiais, né? Está usando contas de terceiro. Com base em quê? Com base em análise de estoque, em volume de serviços cruzados. Então, a gente tem as declarações de prestação de serviços médicos fornecidas pelos planos, né, que vão ter um detalhe de cruzamento muito maior também com a operação. Esse tributo é um tributo que pega a operação. Rapaz, você está falando, eu estou pensando aqui, sabe? Nada disso deveria apavorar. Você sabe por quê? Porque a realidade, né, de falta de controle, falta de gestão, isso é fato, isso é antigo.
né? Fazer uma boa gestão de estoque, e quando a gente fala da boa gestão de estoque, passa por diversos fatores, curva ABC, do mais simples que se fala, onde compra, como compra, o que você deve ter de quantidade para fazer aquele giro de estoque. Você vê hospitais, né? Se você for lá fazer análise, tem um alto índice, né, de produtos em estoque que representa valores milionários que você tem ali e que não faz o giro necessário. E aí também você tem atrelado a isso os fornecedores, os fabricantes, os distribuidores. Então, é necessário se fazer imediatamente, na minha opinião, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, essa movimentação. Primeiro, a questão do que você... Como é que você está fazendo a gestão do seu estoque? Como é que isso está sendo cuidado? Né? A gente vai da coisa mais simplesinha da agulha, aquele material, né? Aquela OPME que custa altíssimo, apesar de que muitos produtos desses são consignados, mas, enfim, isso também vai ser considerado numa eventual fiscalização. Como é que você vê isso? Você acha que tem que ter esse trabalho junto à gestão? Sim. Esse é um item que tem um peso muito grande. Como é que... Urgentíssimo. Olha, hoje a maioria das instituições, Renato, de saúde, estão num regime de PIS e COFINS que não toma crédito e débito. Ou seja, é o regime cumulativo. E eu te falo que nessa transição para a CBS, que é não cumulativa e tem crédito e débito, se não tiver um controle adequado de estoque, já vai deixar dinheiro na mesa. Por quê? Porque o estoque de 31 de dezembro do final de 2026, ali levantado e declarado corretamente para o fisco dentro do PIS e da COFINS, que está morrendo nesse dia, 31 de dezembro de 2026, vai dar direito à geração de crédito de CBS. Então, como é que é isso, geração de crédito? Vamos lá, você vai pegar... existe uma carga tributária, né, de PIS e COFINS do que você comprou desse estoque. Por quê? Porque PIS e COFINS é um tributo sobre receita bruta. Então, o teu fornecedor recolheu isso hoje. Essa carga está compondo o seu preço de aquisição. Hoje, você não recupera isso, quem está no regime cumulativo de PIS e COFINS, que é a maioria dos hospitais, você não recupera isso quando você aplica isso na prestação de serviço. Mas agora vai sair esse PIS e COFINS, que teve esse custo carregado e não tinha crédito, para entrar a CBS, onde aquele estoque que você desovar vai compor uma tributação com uma alíquota de 4,8%, mais alto que a 365 que você tinha, mas com a possibilidade de você tomar créditos. Mas como que eu vou tomar crédito desse estoque se eu adquiri ele na constância de um período que não tinha CBS para eu tomar crédito? Aí o legislador falou, nessa transição, no dia 31 de dezembro de 2026, você vai levantar o valor seu do estoque e sobre esse valor seu do estoque, você vai tomar o crédito de CBS. Esse crédito vai ser muito útil para você, porque quando você for prestar o serviço, você tem a alíquota de 12% em cima da operação de prestação de serviço, mas você pode tomar 9,75% de crédito de CBS presumido, a lei está dando esse crédito, para poder fazer essa transição, para que você não diga, poxa, aumentou a minha carga tributária na saída, porque agora supostamente eu posso tomar crédito, mas eu estou desovando aqui um estoque que quando eu comprei não tinha CBS, então eu não tenho crédito nenhum. Então o legislador deu essa opção. Agora, aquela instituição que chegar no dia 31 de dezembro de 2026 e não sabe nem quanto que é o estoque dela, e pode ter um estoque de valor muito alto, pode estar perdendo ali quase 10% do valor que está no estoque de crédito. Você acredita que ainda existem hospitais que chegam no dia 31 e não sabem o valor de estoque? Olha, e como tem, Renato. A gente faz muitas estruturas, né, de organização de trabalho entre instituições de saúde, né, e que busca, de alguma forma, uma economia tributária. E todas as vezes que a gente chega e tem dois negócios, e esses negócios se acoplam e começa, por exemplo, ter alguma divisão em cima do resultado, e a gente precisa chegar no ponto de falar qual é o resultado real que o seu negócio de saúde dá. Nós sofremos muitas dificuldades. São inúmeros os casos
em que o próprio custo do serviço é de desconhecimento do gestor da operação. Isso é verdade, isso é fato, né? E aí, quando a gente está falando de estoque, a gente está falando de um dos elementos desse custo de serviço. Tem diversos outros. Mas o estoque, dentro desse cenário, é sim algo que gera um desconhecimento, que tem um desconhecimento por parte do gestor. Então, isso nos preocupa bastante, porque eu estou dando um exemplo aqui de crédito e débito, né? Mas a gente tem vamos colocar assim, o aperto, o arroxo, que esse sistema novo de tributação em que o dinheiro não passa pela empresa, hoje o dinheiro passa pela instituição, a instituição trabalha com esse recurso, folha, etc. e tal, e recolhe lá na frente. Mas a gente está falando aqui de um recurso que não vai ter entrado. Ah, mas você vai tomar crédito daquilo que você comprar. Mas não é bem assim. O crédito ele só vale alguma coisa se você tem débito para gastar, senão você tem que pedir restituição. Essa restituição, se for muito rápido na legislação, ele está falando que é 60 dias para você receber. E a gente tem que ver se vai receber mesmo, porque os outros tributos não cumulativos até hoje, esse negócio de pedir restituição não funcionou muito bem. Então, esse aí me preocupa mais ainda, que é essa visão do fluxo de caixa. Ainda mais falando em termos de Goiás, como eu estava te adiantando, antes aqui do início da nossa conversa, a gente tem vamos colocar assim, uma ideia nos gestores de que o custo tributário é algo que ele pode escolher quando ele vai ter. Como assim? Porque eu vou só oferecer a tributação quando eu emitir a nota fiscal. Então, isso é uma cultura que está tão arraigada nas instituições de saúde que realmente causa espécie. Quando não é assim. O fato gerador do IBS, assim como já é o fato gerador do ISS, é a prestação do serviço hospitalar, é o fornecimento. O fornecimento ele ocorre ali, quando faz o atendimento. Não é quando termina o mês, manda a fatura para o plano de saúde, o plano de saúde fala assim, não, eu não vou glosar, volta, ou seja, daqui 30, qual que é o ciclo de vida da receita, né? Presta um serviço agora, eu vou conseguir faturar isso para o plano daqui 30, 60 dias, então, quando eu faturar para o plano é que eu vou emitir o documento fiscal e vou oferecer a tributação. Não. Então, no setor da saúde, a gente vai ter um reflexo que é maior do que a gente vai ver nos outros. Nos outros, a gente tem o problema do dinheiro que não entrou na empresa e já foi segregado pela receita no meio de pagamento. Mas na saúde, às vezes o gestor, isso aqui é muito sério, o gestor às vezes vai ter que regredir no fluxo de caixa dele 30, 60 dias de receita. Ele vai ter que, deixar 2, 3 competências, meses de faturamento, isso eu estou falando até janeiro, para ficar numa condição de não ser surpreendido. Me dá mais, assim... Porque isso é sério. É sério. Vou dar um exemplo aqui. Isso. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos lá. A gente está falando aqui, por exemplo, da carga tributária da CBS, 4,8%. Essa na saúde. Vamos pegar o padrão que a gente vai ter, 4,8%. Hoje, no momento como é hoje, o gestor que não estiver atento e trata, por exemplo, igual um ISS, o que ele vai falar? Eu fiz o atendimento aqui no dia 1º, vamos colocar aqui, dia 1º de maio, fiz meu atendimento aqui, prestei esse serviço. Vou esperar fechar o mês de maio, vou pegar todas as minhas faturas, vou mandar para o plano de saúde. Esse plano de saúde vai ali rodar entre indas e vindas, vamos colocar aí mais 20 dias. Vou faturar isso aí para o plano de saúde só, vamos colocar ali lá para junho, quase chegando em junho. Vou emitir a nota fiscal ali, de um serviço que foi feito dia 1º de maio. Estou falando aqui já 40 a 60 dias. Nesse momento, na cabeça do gestor, eu vou ter o custo tributário, que ele, na peleja, já vai estar trabalhando, né, as despesas, folha, etc. e tal, os particulares já caiu na conta dele, né? Ele vai estar trabalhando isso aqui 20 dias, 30, 2 meses. Aí o plano de saúde vai com essa emissão da nota fiscal aqui na frente, vai colocar no pagamento e ele vai receber. O que eu estou chamando a atenção, olha o espaço de tempo que a gente tem entre ele emitir a nota fiscal, o plano de saúde pagar e aqui atrás onde teve a prestação do serviço. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, pela lei... Mas como é que ele vai acompanhar a prestação de serviço se não emitir nenhum documento?
O fisco, você está dizendo? Porque o plano de saúde, quando ele faz o faturamento, ele coloca, este faturamento é uma consulta que foi realizada lá em 1º de maio. Então é aí que ele vai. É aí que ele vai pegar. Então, o que a gente teria que esse gestor... O que esse gestor tem que, para andar na linha, fazer? Puxa, eu fiz uma consulta aqui dia 1º. Eu vou faturar 1º de maio. Eu vou faturar para o plano só lá em junho. Mas eu já tenho que fazer o recolhimento desse tributo aqui. Ah, mas eu não recebi esse valor do plano ainda. Não interessa. O fisco pega no recebimento, mas se o fato gerador foi antes, tem que fazer o recolhimento dentro daquela competência do fato gerador. Então, aqui em maio, ele já tem que emitir essa nota fiscal. A nota fiscal já cai no sistema de tributação. E aí eu vou falar uma coisa aqui que vai ser um pouco estranha, tá? Dentro do sistema de tributação da Receita, lembra que eu falei que está na Receita? Esse débito de 1º de maio não tem que esperar o dinheiro daquela consulta do plano para poder pagar. Não. Esse débito já fica piscando ali e na medida que, por exemplo, entra uma consulta particular, que vai tendo as retenções, já entra para cobrir isso. Então, o reflexo vai ser isso. Sem terrorismo fiscal. O gestor, o gestor financeiro da instituição de saúde tem que, no mínimo, ter 2 competências no fluxo de caixa dele para não sofrer esse reflexo já a partir de janeiro. E ele vai só aumentando, porque a alíquota começa em 4,8%, mas ela vai chegar até 60% de 27%, aí tem que fazer essa conta, se dá 16%, me perdoa aqui, 16% até 2032. Não é uma missão difícil? Não, eu estou aqui, assim, preocupado não, surpreso, não sei nem qual é a expressão melhor para isso, é de saber como os hospitais, as clínicas, todo, né, esse mercado de saúde aí está se movimentando para se ajustar a isso aí. Como é que isso está? A movimentação que a gente está vendo, para ser bem sincero, Renato, tirando essas que a gente tem acompanhado e a gente tem levado essa questão, mas é uma movimentação de sobrevivência diante do cenário de dificuldade e de dependência dos planos de saúde, que já não vou atender mais o IPASGO porque tem glosa demais, a Unimed mexeu aqui na tabela, agora mudou a remuneração, não está fechando mais a minha conta. E nessa conversa é que a gente, quando está sendo chamado, a gente está colocando, atenção, porque o modelo que vocês têm que desenhar tem mais um custo aqui que vocês não estão considerando, que é o quê? Que é a antecipação do custo tributário para o momento da prestação de serviço e não para o momento da emissão da nota fiscal ou quando o plano vai pagar. E todo mundo muito dependente de receita de plano de saúde. Então, eu te falo, é um tempo de urgência e esse podcast, espero que alcance bastante os gestores, tem que ter o quê hoje? O que uma instituição tem que ter, um gestor tem que ter? Ele já tem que ter isso mapeado. Olha, meu fluxo de caixa, o custo tributário está entrando em tal data. Espera aí, eu vou considerar a data ali da prestação do serviço. O que isso representa de receita que eu tenho que começar a segurar na minha operação para poder manter esse fluxo de caixa e não tomar recurso em banco? Porque se eu tomar em banco ainda vai ter mais a despesa financeira para poder fazer a gestão. Então, isso tem que estar mapeado de ano em ano. Por quê? Porque a cada ano, a partir do ano que vem, a carga tributária vai aumentando, né, até chegar no ápice dela em 2032. Os contratos que você tem com os seus fornecedores, você também tem que estar mapeando isso. Que tipo de fornecedor que eu tenho? É um fornecedor que vai me dar crédito? Não, ele não vai me dar crédito. E a gente está falando de uma carga tributária que até 2032, chegando em 27,8%, veja, é um terço que você está pagando é carga tributária. Então, você tem que estar de olho se aquele fornecedor que você está pagando está te gerando crédito ou se você vai mudar para um outro, porque o regime tributário dele gera. Porque senão você pode ter 30%, quase 30% a mais de custo tributário não recuperável. Então, são muitos fatores. E aí eu te pergunto também, pelo que você vê, pelas discussões, você tem visto o pessoal dar o devido peso para isso? Eu não tenho visto. O brasileiro, esse é o problema, né? Ele está acreditando, a gente muito fala assim, não, vai chegar a eleição aí e esse negócio não vai rodar. Pessoal, 1 ano de teste, já passaram-se 4 meses. Publicando o regulamento do IBS e da CBS, a dispensa que a gente tem... Esse é o que vai sair agora, essa publicação. Que deve sair agora, né? Nós esperamos nos próximos dias ter essa publicação. Eu vi a notícia agora aqui no
divulgada, que houve hoje uma reunião do Comitê Gestor do IBS e foi encaminhado para a Receita Federal a parte dos estados e dos municípios do IBS, do regulamento. A Receita está completando com a da CBS, que é essa que vai entrar. Existe um ato conjunto desses dois órgãos falando que a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação, eles estão tentando encaixar no dia 30 agora de abril essa publicação, nós vamos ter aqui já começar a rolar as multas. Já rolar quem, por exemplo, vamos falar aqui, a partir de 1º de setembro, se confirmada essa publicação, não estiver fazendo o destaque correto do tributo, já vai ter 1% de alíquota, somando os dois, né, 1% de carga tributária, melhor dizendo, sendo retirado ali do fluxo de caixa, compensável no futuro. Esse é um ano teste, você pode compensar, mas ali você já tem uma penalidade. Então, por exemplo, será que a instituição de saúde, pelo menos, já procurou o fornecedor dela, do sistema, do RP, para poder destacar corretamente o IBS e CBS? Se você que está assistindo não fez isso, você está muito atrasado, porque a gente já está indo aqui já para quase um mês que a prefeitura aqui de Goiânia, por exemplo, não sei se no interior todas ainda já estão nesse nível, né? Mas que já liberou o campo de destaque desses dois tributos, destaque teste, para o governo fazer o quê? Aquele monitoramento das informações financeiras que ele tem com as que estão no documento fiscal. Então, se você, gestor, pega uma nota fiscal da sua instituição e não está destacando ainda o IBS e a CBS teste, corre, porque a partir de 1º de setembro, daqui 4 meses, né, nós vamos ter aqui já aplicação de penalidades e exigência já desse 1%. Aí já vai não ser pode dizer que não sabia. Não né? pode dizer que não sabia. Agora, voltando um pouquinho lá atrás, na questão de prestação de serviço, onde que tem a incidência, a questão da emissão da nota, o mercado da saúde ele funciona hoje em várias formas de cobrança, de formatação de preço, né? Então, você tem os pacotes, você tem conta aberta, tem diversas formas. Como é que vai ser tratado? Existe alguma informação mais objetiva com relação a isso? Por quê? Porque quando a gente traz uma conta, né, a prestação do serviço, e se você tem uma conta aberta, ela vem lá, medicamento, vem tudo descrito. Quando você trabalha com um pacote, está lá, é aquele valor. Né? Aquele valor que se chegou, fechado. Espero eu, que quando montou esse pacote foi feita a análise correta do custo daquilo para se chegar àquele valor. Né? Como é que isso vai ser tratado? Olha, já tem alguma coisa específica sobre isso? A legislação ela coloca que a base que vai servir de cálculo é o valor da operação. Então, dentro dos vários formatos de precificação do serviço hospitalar, o preço é colocado pelas partes. Então, a instituição fala, aqui eu vou adotar o pacote. Não, aqui eu vou adotar aberto. A composição, no caso do aberto dos itens, ou o pacote, no caso que eu creio, não sei se me corrige, que eu acho que é mais o padrão, né? Que você não traz tão aberto assim, aí você me corrige. Isso tudo é a base da tributação. O que na parte tributária eu chamo a atenção? Nesse pacote, nesses itens, foram considerados os impactos tributários de, às vezes, você ter adquirido ele sem tomar crédito? E aí, na hora que você vai vender, você vai pagar a alíquota cheia sem crédito? Uma carga tributária maior? Esse erro tributário pode complicar ainda mais a situação, porque, de uma forma oculta, você tem ali um fator tributário que, até então, hoje, digamos assim, é algo que como que eles fazem, né, na formação de preço? Eu tenho um ISS aqui de 3,5, um PIS/COFINS de 3,65, então eu vou pegar aqui o meu custo de aquisição, vou jogar minha margem, jogo aqui uns de 10% a 12% e pronto, fechei a conta tributária. Isso muda porque agora eu tenho que ver o conjunto de insumos que eu tenho, OPMED, o conjunto da minha despesa de alocação. É um imóvel alugado, não é alugado, condomínio, tudo vai gerar crédito. Você precisa ter um sistema de custo muito bem apurado, porque quando você tem um sistema de custo muito bem apontado, muito bem feito, pelo menos
essas coisas estão lá apontadas, né? Sim, é indispensável, porque se você então, não antes tem da apontado, questão, né? antes da questão tributária, é de suma importância você ter o teu sistema de custo muito bem definido, muito bem controlado. É certo isso? É fato? Com certeza. E ajustado para identificar o custo tributário nessa mudança junto com os demais custos que você tem. Porque se você esquecer o custo tributário, ainda que esteja rodando bem hoje, no final das contas você vai sentir ali o seu fluxo de caixa comendo aquele dinheiro que era para entrar e ficar contigo sendo comido pelos débitos, e quando você acordar já pode ser tarde demais. Então tem que aproveitar esse momento, sabe, Renato? O momento aqui do teste, para rodar esses destaques desses tributos, para rodar uma apuração. A gente não está pagando ainda. Se você destacou, você não tem que pagar, mas rodando uma apuração paralela e vendo qual é o reflexo disso na operação. Deixa eu te fazer outra pergunta também. Não estou dizendo que isso aconteça aqui, né? Não estou dizendo que aconteça. Ninguém está dizendo. Mas pode existir alguma unidade de saúde, algum hospital, onde que o dono, né, o líder de todo o processo, ele misture tudo num bolso só. O que eu tenho de despesa de casa, o que eu tenho de despesa do hospital, o que eu tenho de despesa... Tem uma situação ali toda, né, comprometida. Como é que isso também vai ter que ter esse movimento agora? Não tem jeito, tem que separar, não pode mais acontecer isso. Como é que você vê a atuação do fisco nesse ambiente? Olha, a lei da reforma tributária, ela tem uma parte própria para isso. Ela coloca ali que somente poderá ser utilizado crédito nessas despesas, essas aquisições, desde que eles efetivamente sejam créditos atrelados à operação. Então, por exemplo, num caso de mistura de despesas pessoais, compra um carro pessoal, esse tipo de bem, né, que é um bem de consumo pessoal e não um consumo da instituição que está sendo tributada, não dará direito a crédito. Esse crédito ele não pode, mesmo que se compre, por exemplo, um veículo de uso pessoal em nome da empresa, que não esteja atrelado à operação, eu não posso tomar o crédito desse tributo dentro da operação, e isso vai ser glosado. Agora, se a gente ainda parte não só para uma pessoa que está sendo esperto em trazer algumas despesas pessoais, querendo dar uma desperta, né, mas para um cenário pior, aquela pessoa que não tem nenhuma separação da pessoa física da pessoa jurídica, aí essa situação é ainda mais preocupante. Por quê? Porque todas essas saídas provavelmente não são acompanhadas sequer de documentação fiscal, e aí todas as despesas efetuadas sem um documento fiscal, existem presunções legais que são pagas com caixa 2, extra contábeis, coisa que às vezes nem é, mas o contribuinte, numa desorganização, não consegue recompor a demonstração desse fluxo financeiro e acaba tendo que pagar, além de ter esse descontrole, acaba tendo que pagar do próprio bolso um tributo com multas pesadíssimas de uma bagunça que ele teve. Então, esse cenário ele não vai ser mais admitido. É insustentável a gente ignorar que a reforma tributária ela está vindo com um instrumento de fiscalização super organizado, super eficiente, e querer ficarmos num regime antigo, achando que a gente está numa zona de conforto. Não tem como mais evitar isso. Isso tem que ser superado. Doutor Alexandre, tem aqui 10 questões que tinham sido anotadas para nós falar. Acabou que a coisa foi acontecendo, a gente está avançando aqui no nosso podcast, no nosso encontro, mas eu vou ler aqui todas essas questões. A gente vê delas, quais a gente pode fazer alguns comentários aqui. Mas é importante essa questão, não que tenha que ser respondida nesse momento, mas que também seja uma reflexão para quem está lá, quem vai estar assistindo, porque esse programa aqui vai estar gravado. É o grande vantagem do podcast, desses encontros, desses bate-papos, é isso, está lá. Está registrado, você quer que o ponto está lá, está registrado. Então, vai estar registrado aqui essas questões. Vou fazê-las. O que vai mudar na estrutura tributária atual para os hospitais?
Quais são esses novos tributos que serão instituídos? 2. De que forma ocorrerá essa implementação? Será gradual ou já está em vigência? 3. Para o gestor hospitalar que nunca se aprofundou no tema tributário, por onde ele começa a entender o impacto dessa reforma nos negócios dele? O que precisa mudar na gestão para não ter problema com o fisco? O hospital vai precisar renegociar contratos por causa da reforma? O setor de saúde tem algum tratamento especial dentro da reforma? O setor de saúde, é esse que eu perguntei, né? Um hospital que presta serviços pela internet, como telemedicina, é impactado de forma diferente? Para quem não se preparar a tempo, quais são as consequências práticas? O governo está fiscalizando isso? A forma como o hospital classifica os seus serviços influencia quanto ele paga de imposto? E 10. Deve ter muitas outras questões que devem estar aí trabalhando na cabeça das pessoas, mas vamos terminar com essa. Por onde um hospital deve começar? Contratar um especialista? Revisar contratos? Atualizar o sistema? Qual é o primeiro passo concreto? Então, eu deixo essa aqui, que é a última, mas que deixa aqui para, pelo menos essa, a gente deixar algum caminho para o pessoal, porque realmente toda a nossa conversa aqui deve ter gerado muitas preocupações aí, mas se preocupar só não basta. Tem que tomar decisão, tem que ir para a ação, identificar onde estão os problemas, atuar em cima deles. E voltando ao que eu sempre falo, gestão, seja saúde ou qualquer outro tipo de processo, é pessoas, processos e tecnologia. Nós estamos aqui falando de processo. Tudo está aqui vinculado a processo, que gera a questão tributária, que é como você fatura, que é como você controla os estoques, tudo é processo. É preciso você ter as pessoas certas para trabalhar com esses processos, ajustar esses processos. Você precisa ter pessoas boas. Se não estão boas o suficiente, vamos trabalhar, vamos investir nessas pessoas para que elas sejam preparadas a atuar nesse processo. E na questão da tecnologia, é importante também que as pessoas conheçam do que é disponibilizado no mercado para trazer essa tecnologia para dentro da instituição para atuar em cima desses processos. Eu, recentemente, tenho um amicíssimo, que é lá do Sul, lá de Florianópolis, ele trabalha com as startups, é uma pessoa que já atua nesse mercado há muito tempo. Ele me apresentou um projeto que é fazer o mapeamento, é você atuar dentro de um processo de faturamento de um hospital. É só hospital e que fatura para a operadora. Então, consegue identificar as falhas, as perdas que você tem no processo. É um negócio incrível, cara. A quantidade, os valores que você consegue recuperar atuando em cima desses processos, fazendo todo esse acompanhamento daquilo que vai ou que até que já foi para a operadora e você conseguir resgatar isso e aumentar o seu resultado. Agora, imagina, dentro de uma instituição que fatura milhões, você conseguir recuperar 10%, 15% do teu faturamento. E mais, agora com toda essa questão tributária, os riscos, né? E aquilo que ele puder fazer, investindo nas pessoas para que trabalhem os processos certos na área tributária, isso vai trazer uma paz, vamos dizer assim, para que esse gestor, esse executivo, esse dono de negócio esteja aí. Me responde essa 10ª questão, por favor. Então vamos lá, em termos práticos. O tributo não é questão de tributarista. O tributo ele está em tudo. E ele pode levar até 30%, 40% da sua receita bruta em qualquer negócio, se ele for mal gerido. 30%, 40%? 30%, 40%. Porque eu estou falando aqui só de tributo sobre consumo, mas a gente teve, inclusive, outra oportunidade, a gente pode estar falando isso, né? Mudanças de tributação de imposto de renda que impactam as instituições de saúde, que impactam
os donos, os sócios, os acionistas das instituições, né? Então, assim, a reforma tributária, ela tem comido, os tributos têm comido o crescimento da economia brasileira. A economia brasileira está crescendo. Muitos estão falando, poxa, mas não está esse crescimento. Não estou vendo. Não, eu te falo. Está na arrecadação. Pode acompanhar a arrecadação. Ela está crescendo. Mas vamos lá. Como ele está em tudo, qualquer lugar, o tributo, não é uma pessoa, não é um salvador da pátria que tem que ser contratado. Mas sim ser constituído comitês que vão trazer as mudanças que são exigidas para poder rodar a reforma tributária em um negócio. Comitê esse tem que ter, claro, um gestor com conhecimento da área tributária, mas a gente tem que ter ali o compras, tem que ter ali o gestão de estoque, tem que ter ali, no caso, o atendimento ao cliente, o atendimento ao paciente, tem que ter ali quem é o que vai trazer a visão dos fornecedores, tem que ter ali o financeiro, que vai fazer a dimensão desse fluxo de caixa, tem que ter ali o contratos, que vai juridicamente estar discutindo, por exemplo, com plano de saúde. Plano de saúde não dá para continuar na modalidade de faturamento que ele faz. Ele vai matar mas as você não acha instituições. que é muito complexo um comitê com diversas pessoas com... No caso, como que é a orientação que a gente dá? Que é muito, vamos colocar, não é uma coisa que está surgindo com a reforma tributária, não. Toda vez que a gente redimensiona um planejamento tributário, um negócio, a gente está obrigatoriamente sentando ali na mesa com diversos atores dentro da instituição e que vão ter a sua colaboração ou a sua obrigação de fazer algumas alterações para poder rodar o sistema. Esse comitê, ele tem que ser colocado para ele os desafios, ele tem que trazer dentro do seu campo de atuação quais são, dentro de uma listagem, os impactos que são ocasionados pela mudança da carga tributária, do aumento dos fatos tributários. Agora a gente não está falando só de serviços. Acabou aquela discussão, né? Só passou da parte de serviço hospitalar aqui ou serviço médico, não tem o que ser tributado. Não, tem outras situações. E cada um vai listar o impacto dentro da sua seara para trazer isso para dentro de um comitê e, na luz desse gestor, com o cronograma de implementação de aumento da carga tributária, ele colocando as obrigações que cada um tem e a data, o dia D de cada um deles para estar rodando. Se não fizer isso, Renato, vou te falar uma coisa, a instituição ela vai ser passageiro dessa reforma. E quando a urgência vir, vai ser de uma fiscalização batendo na porta. Mas vem cá, por que a sua receita declarada nos meios de pagamento não está batendo com as suas notas fiscais? Está tendo um descompasso de emissão? Não deixar de emitir, não deixei de emitir, não. Não, espera aí. Uma situação que você tinha que ter oferecido a tributação 30, 40 dias atrás, você só ofereceu a tributação ali na frente. O que está acontecendo? E esse período aqui, os juros do atraso do oferecimento dessa tributação? Então, isso, mês a mês, anos a anos, considerando que as fiscalizações tributárias retroagem podem atingir até 5 anos anteriores, é que causam o problema tributário tão grave. Por que um problema tributário, uma fiscalização, quando entra, ela é assim, é para esfolar? É porque ela pega muito tempo. A gente fazer uma pergunta, depois de concluir a questão 10 aí, que acho que não concluiu, né? Mas, recentemente, um dos nossos entrevistados falou sobre a questão de que fecharam muitos hospitais em 2025 e muitos outros fecharão em 2026 e também em 2027. Mas eu queria saber o seguinte, a falta de um controle tributário, de uma gestão tributária, pode ter comprometido para que esses hospitais viessem a fechar? Isso é fato? A questão tributária teve um impacto muito grande para que eles fossem fechados? Qual é o percentual de prevalência desse item dentro de um insucesso de uma unidade dessa? Olha, esse percentual é difícil a gente precisar. É que eu digo na questão do peso, né? Agora eu digo assim, o peso tributário vai ficar maior a partir de 2026, mas assim, vamos falar aqui de mercado goiano? Hoje,
uma das grandes fontes de desestruturação das entidades hospitalares está na forma como vem sendo gerida e vem sendo alterada a correção dos honorários médicos e de procedimentos por planos de saúde. Eu te digo que uma dessas instituições que tem feito esse reboliço no mercado, toda essa estruturação que ela tem feito é por questão tributária, buscando economizar tributo e cortar custos ali no plano de saúde. Então, por aí você vê como a questão tributária ela tem sido recorrentemente visto como a salvação para poder fechar determinados resultados. Nos planos de saúde, a gente já tem esse nível de preocupação. E nos hospitais, começa a ter também, porque a gente presencia, sabe, Renato, cada vez mais reuniões de negociação. Não, ó, assim para mim não dá, mas eu não consigo pagar mais que isso, abrir mão disso. Não, peraí, vamos tentar equalizar alguma coisa e tirar esse custo do lado tributário. Realmente a situação do gestor não é nada fácil. Por quê? Porque se acha que vai ter algum ganho tributário, a gente está vindo aqui a anunciação de uma bem possível aumento de carga tributária. Não vão ser todas as instituições de saúde que terão redução com essa reforma tributária como está sendo apregoado. Para a maioria delas, nós vamos ter aumento. Quanto será esse aumento? Essa resposta já tinha que estar na mão do gestor. Só esperando sair a alíquota definitiva para ele falar, vai me impactar isso. Antes de sair lá para a questão 10 de novo, a gente está falando aqui dos hospitais, né, das grandes organizações. Pode ser que tenha sido essa interpretação, não é essa a minha ideia na hora que nós começamos a conversar, mas eu queria deixar isso mais claro ainda. Qual é o peso disso tudo naquela clínica, naquela unidadezinha que tem aquele negócio pequeno, que tem seus consultórios. Deus, aí você falou um negócio que está pior ainda. Você tem o que já começa a ser um pouquinho mais, aí você tem o médio para chegar nas grandes redes. Né? As grandes redes a gente tem, mas nós temos um número muito grande de estabelecimentos, vamos chamar assim, de pequeno porte. Goiás afora, nesses 246 municípios, eu não tenho hoje o número correto, né, o número certo, mas é um volume muito grande. Né? Que só é aquele médico que começou, mexeu ali, fez sua clínica e tal, e a coisa vem indo. Como é que Simples Nacional. Exato, não tomou a decisão certa daquilo que ele deve estar sendo considerado, qual é a melhor opção, enfim. Como é que é isso? Como é que essas pessoas precisam estar, em que elas precisam se preocupar nesse momento? Então vamos falar um pouquinho dos pequenos, né? A questão do Simples Nacional, ela está inclusive mais emergente, que é o que pega mais de 95%, né, das empresas, e nas instituições de saúde, aquelas com faturamento ali menor do que 400 mil, grande parte delas são Simples Nacional, a situação está mais apertada ainda, sabe, Renato? Por quê? Porque foi divulgado, cerca aí de 7 dias, 10 dias, que elas terão até setembro desse ano que tomar uma decisão de como esse regime vai continuar em 2026. Se eles vão continuar nesse regime, se eles vão continuar nesse regime, mas os tributos novos eles vão apurar fora desse regime, ou se eles têm que sair do Simples Nacional. É muito comum a gente ter aquela velha receita, né, na área da saúde de é particular, não, se você pagar em dinheiro, eu faço menos, mas eu não te dou nota. Não é muito comum isso, né? Bem, esse dinheiro ele vai para uma conta. Essa conta é a conta da instituição, é a conta do médico. Sabia que esse médico vai ter CNPJ também? Isso. Né? Então, assim, esse cenário de onde vai parar esse recurso... Essa questão do CNPJ é a partir de quando? Eu já ouvi... Olha, a previsão é que em junho essa obrigação já vai estar claro as regras dela. Se vai ser logo ali em junho ou julho, né? Nós vamos ter a separação do CNPJ para identificar os possíveis contribuintes desse tributo, que não são só as pessoas jurídicas. Né? Então, um prestador de serviço, um médico, ainda que atenda pessoalmente pacientes, será contribuinte do CBS e da IBS também, junto do seu imposto de renda pessoa física que está fazendo ali. E pelo que está sendo divulgado, vai ser assim identificado com o seu CPF.
Então, esse pessoal, e eu falo assim de casos práticos que a gente tem visto. A empresa chega, está no Simples Nacional, você começa a investigar o que é a receita dele, tem muita receita por fora, quais são essas receitas que são recebidas à vista. Bem, mas o que eu te digo, a clínica, os médicos sócios da clínica, todos com esse acompanhamento dos recursos que estão caindo ali na sua conta, a fiscalização é muito mais fácil. É muito mais fácil. Gente, é uma malha só. Quais são os documentos emitidos aqui por essa clínica? X. Qual é a receita que movimentou ela e os seus sócios, que por coincidência são sócios só dela? 2x. Mas peraí, então tem um X aqui que está descoberto. Notifica e peça esclarecimento. Sabe como é que funciona a questão tributária? As leis todas invertem os ônus da prova. O fisco só tem que mostrar que a conta não está batendo. Você que tem que chegar operação por operação e começar a justificar. Agora eu te pergunto, se o fisco já tem a informação do meio de pagamento, dinheiro por dinheiro, da onde que veio, de qual banco, de qual conta, como que você vai conseguir montar uma explicação? A casa vai cair. Então, esse pessoal, às vezes, nem podia estar no Simples. Por quê? Porque já somando a receitinha que ele está escondendo ali, já tinha que estar fora do Simples. E aí eles estão num dilema, sabe, Renato? Até setembro, será que eu vou colocar a CBS e o IBS fora ou dentro do Simples? Não, às vezes o dilema é até maior. Será que eu vou poder continuar a ficar no Simples? Porque eu estou totalmente exposto. Minha sonegação vai cair, eu vou ser autuado. Então, realmente é uma decisão muito difícil. O regulamento saindo agora, em maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses depois, o pessoal já tendo que tomar a decisão. Não está fácil essa vida de empresário, não. Tá, não. Doutor, você vê que já passaram, né? Passou o nosso tempo aqui. Isso. Vê que o tema é um tema extraordinário, é uma coisa que realmente merecia aqui um tempo maior. Mas eu queria deixar aqui o seguinte, não só o Instituto RG, como o SEBEC, Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, tem uma responsabilidade, eu trouxe essa responsabilidade para mim, de contribuir com a sociedade, contribuir com os executivos, de contribuir com os executivos da área da saúde, para que se desenvolvam e consigam melhorar cada vez mais os seus processos, as suas pessoas e suas tecnologias. Eu queria deixar aqui a gente deixar um momento, encontrar um momento para a gente dar uma continuidade nesse assunto, que é um assunto que não findou aqui, eu acho que tem muita coisa que precisa ser trazida. Mas eu queria também que naquela câmera o senhor falasse, deixasse um pouco de tranquilidade, como é que essas pessoas vão fazer, porque por enquanto só vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, cuidar daqui, cuidar dali. E aí, o que pode ser feito para minimizar o dano? Quais são as ações imediatas e como é que vocês, por exemplo, podem ajudar nesse processo? Então, que é até um complemento da pergunta número 10, né? Isso. Então, identificado aquelas áreas que são impactadas pela mudança da reforma tributária, todos eles têm que ser direcionados, educados, né? Levar esse conhecimento para que possam criar a lista das mudanças que têm que ser feitas no negócio e a data dessa implementação. Então, vamos colocar aqui, ó, o ORP já tinha que estar colocando ali o campo de destaque do IBS da CBS, é um exemplo básico. Puxa, mas eu fiquei sabendo disso agora, porque eu vi aqui no IRGcast essa informação. Então, por aí você já tem a noção do quão atrasado você pode estar. E eu te falo, agora a velocidade das implementações, vamos colocar que os cavalos foram soltos na pista. O que estava faltando era esse regulamento. Com a divulgação desse regulamento, 4 meses, no 4º mês, logo após a publicação do primeiro mês seguinte. Então, vamos lá, publicou em abril. A previsão é publicar dia 30 de abril. 30 de abril. Publicou 30 de abril, 1º de maio, aí a gente pega 4 meses. Maio, junho, julho, agosto, 1º de setembro, penalidade já começa a correr solta. Ah, é pequenininha a penalidade ainda. Ok. Mas de setembro para janeiro, que são mais poucos meses, a gente já tem ali uma alíquota que pode chegar a 12%. É um salto muito grande, não é? Então, assim, de forma prática, a educação, o conhecimento, mas mais do que tudo, planejamento e a ação, Renato. Esse é o que diferencia o bom gestor do mau gestor. Eu atendo vários, atendo também alguns pequenos. E eu te falo que aqueles que são pequenos,
há muito tempo, eu não vejo uma velocidade de ação neles. As decisões são adiadas, são ignoradas e sempre dão lugar para outras supostas urgências, mas urgências de apagar fogo. Não é apagando fogo que a gente chega lá. E aqui a gente vai ter um divisor de água, como a gente teve no comércio, quando começaram a ter as notas fiscais eletrônicas e as fiscalizações eletrônicas na indústria, teremos também nas instituições de saúde. Muitas fecharão, muitas serão compradas e adquiridas, incorporadas e virarão grandes negócios. Aonde está a diferença disso? Está naquele gestor que elas estiveram conduzindo esse processo. Muito bem. Quer deixar o seu e-mail, contato? Perfeitamente. Meu contato, hoje o Instagram é @alexandre.limiro. Inclusive, convido vocês para estarem nos seguindo, porque ali toda hora nós damos esses tipos de insights, alertando as situações, a decisão agora tem que ser tomada. Então, por exemplo, essa do Simples Nacional, dias atrás a gente está falando, atenção, Simples Nacional, não é só a decisão se vai apurar dentro ou fora, você tem que decidir se você vai continuar no Simples. Chegou a hora, brasileiro, e eu vou dar um recado aqui, brasileiro, gestor, chegou a hora de crescer, e crescer certo, porque crescer desorganizadamente é algo assim que, vamos colocar, é um engodo, é um castelo de carta. Eu tenho certeza que você não vai querer manter seu crescimento em cima de um tapete que pode ser puxado a qualquer momento pelo fisco e colocar tudo a perder. Então aproveita, porque a sua regularização fiscal pode ser aquele impulso que faltava para você colocar uma gestão profissional e efetivamente tomar um caminho de crescimento. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer por você. Trabalhar pessoas, processos, tecnologia do seu outro caminho. Só para registrar melhor, bem lento, o Instagram. @alexandre.limiro. Limiro. 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 Pronto. A produção vai botar aqui também na legenda. Obrigado. Palavra final, para nós encerrarmos. Ok, palavra final. Primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade, a você pelo convite, parabenizando o trabalho, mas dizendo que, para você, gestor hospitalar, o recado está dado, as regras estão começando a serem implementadas. Não espere acontecer, porque você não tem nada a perder em organizar o seu fluxo de caixa, identificar os seus custos, gerenciar melhor a sua equipe, deixar ela pronta para essa situação. Você não tem nada a perder com isso. Não deixe isso para depois, porque junto com essa reforma tributária, e aqui vai para o setor de saúde, a gente está vendo uma grande mudança, um aperto muito grande, um arroxo nas margens das instituições de saúde. Não deixe, não adie, né, essa necessidade indispensável que você tem que ter das informações na mão, da organização, supostamente para poder cuidar de uma coisa que está umbilicalmente ligada à outra. O tributo, ele está em cima da operação. Não tem como tratar diferenciadamente. Então vamos ajustar tudo agora. A hora é agora. Ok. Pessoal, está aí. Hoje foi um momento muito importante para quem é gestor, para quem tem negócio. Agradecer mais uma vez ter aqui disponibilizado o seu tempo para estar trazendo esse conhecimento e compartilhando com o nosso público. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um abraço.